Pacheco lê requerimento da CPI da pandemia e oficializa a criação da comissão no Senado. CPI foi criada por ordem do STF. Presidente do Senado unificou na mesma comissão pedidos de investigação do governo federal e fiscalização de verbas federais em estados e municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Minas Gerais, leu na tarde desta terça-feira, 13, o ato de criação da CPI da pandemia. Com a medida, fica autorizada a formação do colegiado, destinado a apurar as ações e eventuais omissões do governo federal durante o enfrentamento à Covid-19. O requerimento da comissão, de autoria do senador Randolph Rodrigues, Rede AP, afirma que a CPI tem o objetivo de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados, nos primeiros meses de 2021. Durante a leitura, Pacheco informou que, além do objetivo proposto por Randolph Rodrigues, a CPI também poderá apurar eventuais irregularidades em estados e municípios, atendendo ao senador Eduardo Girão, Podemos, que pretendia criar outra CPI para investigar governadores e prefeitos ou ampliar o alcance da CPI proposta por Randolph Rodrigues. O presidente do Senado então unificou as duas propostas em uma única CPI, desde que a investigação de estados e municípios fique limitada somente à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Essa ampliação do alcance da CPI era defendida por parlamentares governistas e pelo presidente Jair Bolsonaro. A leitura do pedido de criação é uma etapa do rito legislativo para que o requerimento possa ser publicado no Diário Oficial do Senado. Apenas após a conclusão desses procedimentos é que a comissão de inquérito é considerada oficialmente criada. O pedido de criação da CPI foi protocolado em 4 de fevereiro por Randolph Rodrigues. A criação da comissão, no entanto, ficou paralisada até o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso determinar, em decisão liminar provisória, na última quinta-feira, 8, a instalação do colegiado. O plenário do STF tem previsão de julgar o caso nesta quarta-feira, 14. Agora, feita a leitura, abre-se prazo de até 10 dias para os líderes partidários indicarem os membros da CPI. O PT, por exemplo, já informou que vai designar os senadores Humberto Costa, P, como titular e Rogério Carvalho, C, como suplente. O bloco formado por Cidadania, PDT, Rede e PSB indicou os senadores Randolph Rodrigues, Rede AP, e Alessandro Vieira, Cidadania, C. O PSD indicará Omar Aziz, AM, e Otto Alencar, BA. O suplente será Ângelo Coronel, segundo o gabinete do líder da legenda, Nelsinho Trade, MS. O Podemos indicou Eduardo Girão, C, para titular da CPI. Marcos Duval será o suplente do partido. Outras legendas ainda avaliam as indicações. O MDB, maior partido do Senado, deve indicar Renan Calheiros, MDB-AL, e Eduardo Braga, MDB-AM. Após a definição dos nomes, a CPI se reunirá para sua instalação, com a eleição de presidente e vice-presidente do colegiado e a definição do relator dos trabalhos. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, MDB-TU, apresentou uma questão de ordem pedido sobre a segurança sanitária na CPI da pandemia. Segundo ele, a CPI exige a presença dos senadores. Não poderia funcionar virtualmente, e, para isso, os parlamentares, assessores e jornalistas teriam antes de ser imunizados. Mas Pacheco ainda não tinha avaliado a questão de ordem até a última atualização desta reportagem. Na prática, se admitida, a questão de ordem apresentada por Gomes pode inviabilizar o funcionamento da CPI. Nesta segunda-feira, 12, um requerimento que pedia a abertura de uma outra CPI para apurar a atuação de governadores e prefeitos,
elaborado pelo senador Eduardo Girão, Podemos C, alcançou as assinaturas necessárias para a abertura das investigações. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado informou a Pacheco que o regimento interno da Casa impede que os senadores investiguem a conduta de governadores e prefeitos em uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Entretanto, de acordo com a assessoria de Pacheco, a Secretaria informou também que é prerrogativa do Senado investigar o envio dos recursos federais a estados e municípios, o que deixou em aberto a possibilidade e o alcance das apurações.